dia uma vez mais, meus irmãos amados. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um. Vamos fechar essa primeira parte de Apocalipse capítulo 20 até o versículo 6. Olha só. Nós iniciamos ali a leitura e trabalhamos especialmente no domingo passado os 3 primeiros versículos. Isso nos tomou um pouco mais de tempo porque eu trouxe algumas compreensões importantes aqui a respeito do que nós temos ali descritos como os 1000 anos. É importante porque isso direciona a nossa compreensão também do restante aqui, do que nós temos diante de nós. Eu vou trazer aqui uma breve recapitulação a respeito do que nós vimos até aqui, esses 3 primeiros versículos, para que nós sejamos ali inseridos no contexto, para a continuidade. Algo importante de nota, uma vez mais, é que este texto não refere-se a momentos cronológicos, sequenciais. Logo, o que acontece no capítulo 20 não é uma sequência do que nós temos no capítulo 19, mas sim um entrelace. Faz parte do mesmo movimento, faz parte do mesmo evento que é o retorno de Cristo Jesus. Há alguns que compreendem de maneira sequencial e cronológica, por exemplo, e por isso nós temos a visão dentro da teologia da escatologia, os pré-milenistas, que eles acreditam que há um retorno antes do cumprimento dos 1000 anos, que será o reinado terreno, milenar, e depois o grande juízo final, porque eles compreendem de maneira sequencial. Então, logo, se Cristo voltou e está descrito isso aí no capítulo 19, os 1000 anos, o aprisionamento e tudo mais, isso acontece depois. Mas como nós tivemos ali diversos textos bíblicos, nós compreendemos que a prisão de Satanás já aconteceu quando Cristo encarnou, quando Deus em Cristo Jesus se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, foi exaltado à destra de Deus. Ali Satanás é aprisionado no sentido de que ele não tem mais o poder absoluto de enganar as nações. Logo, o pacto que era estabelecido com um povo e uma etnia agora passa a alcançar todas as nações. Ok? E nós temos essa corrente pré-milenista que acredita que há um retorno, então depois o reino milenar e depois o juízo final. Nós temos o pós-milenismo, que basicamente entende de maneira simbólica os 1000 anos, não de maneira literal. Alguns pré-milenistas também entendem de maneira literal que não que o reinado não venha depois de Cristo, ele vem depois de Cristo, mas alguns entendem que os 1000 anos serão 1000 anos mesmo, exatamente, outros de maneira mais simbólica. O que crava ali é que haverá um reinado milenar após o retorno de Cristo Jesus. O pós-milenismo, que tem como grande marcante diferença para com a visão amilenista aquele grande período de otimismo, de florescimento do Evangelho antes do juízo final, antes da destruição final de Satanás. Haverá um período de amplo domínio do Evangelho, no sentido que o reino, o cristianismo, por assim dizer, ele dominará todas as esferas da sociedade. O que diferencia da visão amilenista? A visão amilenista também entende de maneira simbólica o milênio, contudo que não há esse período de otimismo, de uma cultura que ela é restaurada praticamente aqui e que tudo venha a convergir numa harmonia. Não, haverá oposição até o final, até a destruição final de Satanás, e a partir de lá todas as coisas plenamente serão renovadas. É isso, Mateus? Mateus que é o nosso estudioso do pós-milenismo ali, né? Mais ou menos isso aí, né, Mateus? Benção, Deus. Nós vimos essas 3 correntes. O importante é que nós entendamos que para nós os 1000 anos significam que este período já iniciou
na encarnação de Cristo Jesus, ou seja, a primeira vinda do Deus Filho em Cristo Jesus, e ele vai discorrer-se até o retorno de Cristo Jesus. Logo, o período da primeira vinda até a segunda vinda, esse período é compreendido como o período dos 1000 anos. Esse é o nosso milênio. Simbólico, né, Ruth? Por isso que já passou 1000 anos e ele não voltou, porque é simbólico, não são os 1000 anos. Ficou certo, né? Compreendido do último domingo, né, Ruth? Benção demais. Alguma coisa até aqui, meus irmãos? Alguma dúvida a respeito dessa realidade? Tudo bem? A prisão de Satanás, então, nós falamos sobre os 1000 anos, ok, para nós compreender esse período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Se a gente pudesse resumir ainda mais basicamente essas três visões, o pré-milenismo é Cristo retorna antes dos 1000 anos, pós-milenismo, Cristo retorna depois dos 1000 anos, milenismo, Cristo retorna entre o período de 1000 anos, tá bom? Que para nós é essa a perspectiva. Isso muda a nossa salvação, pastor? Se eu compreendo de uma forma ou de outra, se outras vertentes teológicas compreendem de uma forma ou de outra? Não, meus irmãos. Porque o importante é que nessa dinâmica todos nós entendamos que Cristo voltará, que Cristo tem todo o poder, que Ele derrota o mal, que Ele estabelece o seu reino e que com Ele reinam todos os que são os santos dele. Ok, esses são valores e princípios inegociáveis. A maneira como se compreende o tempo tem importância? É claro que tem, tudo na teologia tem importância, mas são, diria ali, aspectos mais secundários dentro dessa percepção. Tudo bem? Então a gente briga por causa disso? A gente bate no irmãozinho porque o irmãozinho acredita num outro movimento? Não, a gente abraça ele, caminha junto, esperando, ó, se vai depois dos 1000, dentro dos 1000, antes dos 1000, o importante é que a gente vai estar reinando com Cristo Jesus, tá bom? Prisão de Satanás. Satanás, aquele que, como nós vimos em Hebreus 2,14, era aquele que detinha o poder sobre a morte, por assim dizer. E como nós temos Paulo falando aos Coríntios, o último inimigo a ser batido é a morte. Logo, veja como o Apocalipse vai nos mostrando esse caminho. Por isso que ele enfatiza aqui a derrota de Satanás no final, mas isso é para uma ênfase literária, para mostrar que o primeiro inimigo, o maioral dos perversos, o primeiro inimigo que assola a humanidade, que é a morte, é o último a ser derrotado. Agora, não é dentro de uma ordem cronológica e sequencial. É literatura para que a ênfase seja mostrada ali nessa derrota do mal que acontecerá finalmente. E Satanás é esse grande representante da morte. Por isso ele é colocado aqui como aquele último a ser batido. Ele é preso. E aí, o que nós tratamos? Como que Satanás está preso se nós percebemos que ele age hoje? Dentro da nossa visão amilenista, nós falamos que Satanás já está preso. Porque se nós já vivemos nos 1000 anos, ele está preso 1000 anos. Ele não fica preso 1000 anos, não está escrito aqui. E se a gente fala que os 1000 anos já estão acontecendo, como ele está preso se ele continua agindo? Faz sentido? Faz se nós entendermos que tipo de prisão é essa, que é a restrição, o restringir do poder de Satanás de forma que ele não mais engana as nações, ou seja, o Evangelho rompe com barreiras que até anteriormente a Cristo Jesus estavam muito fechadas. Nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, estrangeiros vindo e assumindo ali o povo de Israel como seu povo, por exemplo, Ruth, uma moabita, Raabe, uma cananeia, dentre outras personagens que nós temos
no Antigo Testamento, mas a questão é que no Antigo Testamento o povo do pacto é o povo de Israel. Ele é o povo do pacto, ele é o povo dos oráculos divinos. Ele é o povo grandemente responsável por ser a luz que iluminaria, refletir a luz de Deus que iluminaria as nações. Agora, a partir de Cristo, essa visão ela é expandida, ela rompe com barreiras étnicas de forma que não há gentios, judeus, sábio ou humilde, homem e mulher, ou seja, o Evangelho rompe com as barreiras étnicas. É esse tipo de prisão que nós tratamos quando nós falamos da prisão de Satanás. É a restrição do seu poder. Que ele age? Sim. Ele age e continuará agindo até que ele seja finalmente destruído. Mas há uma restrição no seu poder. Por exemplo, quando a gente olha para as realidades do Novo Testamento, Jesus expulsando os demônios, ele mostra que essa é uma verdade. Quando ele diz: quem entrará na casa do valente sem antes amarrá-lo? Quando ele vai expulsar demônios. Ou seja, Jesus é aquele que já amarrou, que já prendeu aqui dentro dessa linguagem, desse anjo que tem uma corrente e aprisiona Satanás. Isso acontece quando Deus Filho encarna-se em Cristo Jesus. Tudo bem? Para a gente seguir aqui essa pequena retrospectiva, tudo bem? Tudo certo? Podemos continuar? Eu vou ler até o versículo 6 e depois a gente aborda aí do versículo 4 em diante. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele um selo, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bom, compreendido que se você perdeu a aula do domingo passado, já está lá no canal da igreja, tá bom? Entra lá no canal da igreja, está ali mais detalhado esses 3 primeiros versículos para que vocês possam compreender. Não entendeu direito? Revisita lá novamente, tá bom? Continuamos aqui. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha só, quem são estes? Quem são estes aos quais foi dada a autoridade de julgar? Da onde surge essa ideia? Por exemplo, se nós voltarmos lá para Daniel capítulo 7, veja só o sonho que Daniel teve. Daniel capítulo 7, versículo 9, olha o que diz. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, Deus, aqui dentro do sonho de Daniel, o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Fala desse trono, de tronos postos, e que há um que se assenta num grande trono, que é o ancião de dias. Logo, essa perspectiva dos tronos, aonde que ela é percebida na visão?
no céu ou na terra? No céu, porque se o ancião de dias se assenta no trono, esses tronos estão sendo percebidos nos céus. Quando a gente vai para Apocalipse, isso nos ajuda a compreender e a permanecer naquela nossa visão de que o reinado milenar ele não é estabelecido na terra, porque os tronos estão nos céus, o julgamento haverá de vir dos céus. Logo, não é um reinado milenar terreno, mas já é uma realidade que acontece, porque quando a gente continua lendo Apocalipse capítulo 20, esses versículos, diz que eles já viveram, diz que eles estão vivendo e reinando com Cristo, viveram e reinaram com Cristo Jesus. Mas essa ideia é uma ideia que remonta lá ao Daniel, o sonho de Daniel no capítulo 7, que é uma promessa que Apocalipse capítulo 3, já ali no versículo 21, já havia também estabelecido, quando Cristo vai falar a respeito da vitória daqueles que perseveravam em Laodiceia, na igreja de Laodiceia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ali na carta a Laodiceia está dizendo, os que perseverarem, os que se mantiverem firmes, não se renderem à sedução da Babilônia, serão vencedores, se sentarão comigo no trono e reinarão comigo. A ideia aqui está sendo retomada em Apocalipse capítulo 20. Ou seja, essa é uma visão celeste, tá? É um reinado, é uma autoridade que é exercida de uma perspectiva do alto que abraça a terra. Oração dominical. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus que é percebido de maneira abundante no céu, ela irrompe com a realidade e alcança o terreno. Quem são estes que estão sentados nos tronos? Não. E sim. Porque, olha só, não são necessariamente as personagens dos 24 anciãos, porque os 24 anciãos são ali a representação das 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos no Novo Testamento, que compreende a igreja, a realidade da igreja no Antigo Testamento, da igreja no Novo Testamento, consequentemente da igreja em todo o período histórico. Então, nesse sentido, sim, mas literariamente não. Aqui são os santos que morrem. Os 24 anciãos já estão lá, nessa representação. As 12 tribos, os 12 apóstolos, os que vão morrendo aqui ao vencedor. Lembra da igreja de Laodiceia? Ao vencedor, o que perseverar aonde? Em Laodiceia. Estes sentarão-se com Cristo nos tronos. São os, olha lá, segue o texto aqui que a gente vai completar essa percepção. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, apesar de parecer-se dois grupos aqui, o grupo dos que estão assentados nos tronos e o grupo dos decapitados, eles se entrelaçam, tornam-se um grupo, ou seja, são aqueles que são mortos em Cristo Jesus, os santos. Não porque literariamente não são os 24 anciãos, mas sim porque faz parte de toda a simbologia que envolve o entendimento dos 24 anciãos. Deu para entender? São os santos que morrem em Cristo Jesus, os salvos, os eleitos de Deus. Tanto os que sofreram martírio, quanto os que morreram crendo em Cristo, mas que não necessariamente sofreram martírio. Nem todos os santos morrem sofrendo martírio. Porque o que é o martírio? O martírio é algo muito específico. O martírio é morrer exclusivamente por defender a fé em Cristo Jesus. Aquela foi a razão de você morrer. Então, por exemplo, um crente que morre de doenças naturais, de realidade natural, ele não é mártir. Alguém que morreu numa luta
é especificamente a fé em Cristo. Por exemplo, você nega Jesus? Você nega Jesus? Não, Jesus é o meu rei e Senhor. Ok. Tchau, pescoço. Forca, cruz, leões, tá? O mártir é bem específico, é morrer por um testemunho de Cristo Jesus. Por exemplo, nós temos o primeiro grande mártir da igreja, da era da igreja, que é Policarpo de Esmirna. Eu acredito que seja, Policarpo, agora da cidade, eu acho que é Esmirna, onde ele lá já avançado em idade é desafiado a negar, a rejeitar Cristo Jesus, e ele diz: Cristo tem me preservado durante esses 80 e lá vai cacetada de anos. Quem sou eu? É Esmirna, doutor? Isso. Quem sou eu para rejeitar o teu Senhor? E ele morre por essa razão. Estevão morre por essa razão. Estevão é o primeiro mártir ali na igreja primitiva. Na era da cristandade, ali nós temos mais à frente Policarpo de Esmirna e diversos outros, né? O sangue, até que há um antigo pai da igreja, e eu me foge o nome dele nesse momento, que diz que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ou seja, quanto mais mártires morriam, aquilo, ao invés de sufocar o evangelho, servia como uma semente para o frutificar e o crescimento da igreja cristã. Oi. Quando a gente fala assim, da potência bíblica, né, tirada sobre a independência, a gente não tem que ver esse lado, porque os mártires, agora nessa concepção, é só quem defende a causa de Jesus. Os mártires por Cristo Jesus. Tiradentes pode ter sido um mártir pela causa política X. Ok, ele não é um mártir no testemunho de Cristo Jesus. Tá? Dentro da expansão do mártir em Cristo Jesus. Os decapitados por causa de Cristo Jesus. Ele foi morto por defesa de uma causa política X. Nós tivemos, alguns meses atrás, um político lá dos Estados Unidos que morreu porque ele defendia algumas causas. As causas que ele defendia tinham a ver com o Evangelho? Não sei, mas ele não morre por causa do Evangelho de Cristo Jesus, ele morre por causa da causa política. Ele pode ser considerado um mártir? Em Cristo Jesus, não. Tá? Pela causa que ele defendia, ok. Isso tira a importância da vida da pessoa? Não. Nós estamos definindo aqui conceitualmente o que é um mártir ou não. Um decapitado em Cristo Jesus e um morto em face de questões naturais. Há mais importância na vida de um e de outro? Não. Ambos estarão desfrutando da vida plena em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com a salvação. Não, obviamente que isso é uma compreensão minha, que aqueles que são mártires, estes receberão maior galardão. Não tenho dúvida. As pessoas que sofrem e preservam, estes terão maior galardão no final dos tempos. O que é o galardão, como será o galardão, aí não dá para saber, mas que eles têm algo a mais para receber, sim. E glória a Deus por isso. O meu sonho é estar lá com eles e com Cristo Jesus. Para servi-los, com certeza, sem problema nenhum. E regozijar no serviço àqueles que tanto sofreram em nome de Cristo Jesus, sem sombra de dúvida. Esses que estão nos tronos são aqueles que morreram em Cristo Jesus, alguns como mártires pela causa de Cristo Jesus, outros de diversas outras formas, mas que criam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, ou seja, os sistemas humanos corrompidos,
a sedução da Babilônia e de todos os impérios que se colocam como senhores e a segurança máxima para nós, nem tampouco a sua imagem. Ou seja, aqueles que não adoraram, aqueles que não adoraram a besta e a sua imagem, não recebem a marca, o 666, a fidelidade não é atestada à Babilônia. Se a fidelidade à Babilônia não é atestada, a quem que a fidelidade é atestada? Ao Cordeiro. Tá? Então, aqueles que não se renderam aos sistemas humanos, corrompidos, limitados e falhos, tá bom? Viveram e reinaram com Cristo. Viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ou seja, estão reinando com Cristo. Olha só. Como que a gente sabe que os mortos estão em Cristo Jesus? Vamos lá, alguns textos que podem nos ajudar aqui. Por exemplo, se a gente for para o Evangelho de João, vamos lá, Evangelho de João, vou pegar 3 textos aqui do Evangelho de João, para nos ajudar. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 24. Quem achou aí pode ler em alto e bom tom. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Outro, olha só, abre nesse texto, outro abre em João, capítulo 10, versículo 10. Outro abre em João capítulo 11, versículos 25 e 26. Outro abre em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Vamos lá? Um abre em João capítulo 5, versículo 24. Outro João capítulo 10, versículo 10. Outro João capítulo 11, versículos 25 e 26. E por fim Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Vamos lendo aí nessa ordem que foi posta. Vamos lá? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Muito bom. Passou da morte para... Passou. Tempo, presente, passado, futuro. Passou. Em Cristo Jesus nós passamos da morte para a vida. 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para que tenhamos nele vida e vida em abundância. Próximo texto. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Próximo texto. Eclesiastes 12, 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Compreendido? Estão vivos aqueles que morrem em Cristo Jesus? Estão vivos aqueles que morrem em Cristo Jesus. Nós vimos que aqueles que morrem vivem em Cristo, porque aquele que creu nele, ainda que morra, viverá, tem a vida. Inclusive, quando Cristo, nesse texto que o Bira leu, ele está falando para Marta da morte, a respeito da morte de Lázaro, né? Ele diz: eu sei que ressuscitarão no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Haverá uma ressurreição final? Sim, mas Jesus é a ressurreição e a vida. Olha como, por isso, é a partir daqui que nós podemos compreender a primeira ressurreição. Aquele que creu nele já tem nesse crer o estabelecimento da primeira ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Ou seja,
Essa ressurreição basicamente é o nosso viver em Cristo, ainda que morrendo aqui, vivemos nele. Então não necessariamente precisa ser uma ressurreição aqui nesse caso material. E olha só, tudo bem até aqui? Coloquei 2 textos aqui para que também pudéssemos ter uma segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, que Paulo fala: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar de existir aqui e estar em Cristo Jesus. Fala dessa realidade de uma vida para além da morte, ao ponto em que muitos vão defender algumas doutrinas diversas, o sono da alma, de que há um estabelecimento da inconsciência da alma diante da morte. Então morre-se, a alma fica adormecida até que Cristo volte. Mas não faz sentido dentro da leitura neotestamentária, inclusive a percepção lá do Antigo Testamento, Eclesiastes, de que a alma vive em Deus, está em Deus, e o próprio Apocalipse, quando diz que os santos estão lá no altar, eles estão orando diante de Deus, né? Os mortos estão orando diante de Deus para que Ele vingue a morte deles na terra. Ou seja, há um estado de consciência, há uma vida. Isso é importante porque isso vai contrastar com os restantes dos mortos que não reviveram. Ou seja, os que estão em Cristo vivem, mesmo após a morte. Os restantes aqui, os ímpios no caso, versículo 5, eles não vivem. O não reviver aqui é não viver, nesse sentido desse desfrute que há em Cristo Jesus. Aqueles que morrem em Cristo vivem nele, aqueles que morrem longe de Cristo existem afora dele, não vivem, existem apenas. Não sei se você já teve a sensação de reconhecer em um determinado momento da sua vida e falar assim: eu acho que eu não estou vivendo, estou só existindo. Que é quando a gente parece perder o significado das coisas, fala assim: eu só estou existindo, eu não estou vivendo, não estou desfrutando, não estou aproveitando, não estou. Parece que sou um zumbi aqui onde eu estou. Essa é a percepção dos restantes dos mortos. Eles existem apenas. Não há vida neles no sentido desse desfrute, porque a vida está em quem? Em Cristo. Aquele que Ele veio para que aquele que nele creia tenha vida e vida em abundância. Ou seja, fora dele não há vida. Pode haver algum tipo de existência, que é uma existência deplorável, porque é aquela existência lançada no lago de fogo. Pode falar, doutor. É a parábola que Cristo, alguns dizem que é parábola, outros não, né? Que é do Lázaro, e do rico e do Lázaro, né? O Lázaro que vai parar lá no seio de Abraão. O seio de Abraão ali é essa realidade intermediária que nós falamos do céu. E Lázaro, e o rico é aquele que está ali numa existência miserável, esperando que o pobre molhe sua boca com uma água nas pontas dos dedos. O inferno, né? Às vezes a gente pinta o inferno como algo lá, um fogo o tempo inteiro, né? Um forno. Mas eu acho que é muito pior do que isso. Acho, não tenho certeza. A gente vai chegar lá. A gente tem o dedo, 15 voltas lá. Dói, né, senhor? Nós vamos chegar lá quando nós falarmos a respeito da morte e do próprio inferno sendo lançados no lago de fogo. A gente vai tratar um pouco mais dessa realidade aí.
aqui ele está estabelecendo um contraste entre os que vivem em Cristo e os que morrem longe de Cristo. Já expressa ali aos restantes dos mortos uma questão de abandono e esquecimento. O inferno é a máxima potencialização de todo abandono e esquecimento. Muitos falam, eu vi esses dias uma reportagem acho que antiga de um rapaz que decidiu ir para uma ilha isolada e ficou lá tantos anos, né, e viveu, né? Ele falou, eu preferi viver aqui do que no meio da sociedade, né? Então você está falando que o inferno pode ser esse tipo de abandono? Não, porque ali ainda ele desfrutava das benesses da graça de Deus comum. Se ele buscava água, ele tinha água potável. Se ele buscava frutos para comer, ele tinha frutos bons. O que acontece com o mar em Apocalipse? E as águas, as fontes das águas? Elas tornam-se amargas e impossíveis de serem bebidas. O que torna-se a natureza a partir de Apocalipse morada e covil de demônios e aves rapinantes, aves de rapina. Então, ainda que a pessoa decida aqui viver em isolamento, ela desfruta. Uma pessoa que não tem tato social, mas ela tem pessoas a servir. Se ela faz uma compra na internet, ela tem pessoas que estão ali nesse relacionamento servindo a ela. Se ela vai no médico, ela tem um médico para cuidar dela. Ela não gosta de ter contato com pessoa, mas ela depende de pessoas. O inferno não haverá nenhum tipo de relação estabelecida, porque Deus criou a humanidade para relacionar-se entre si. O inferno é o pleno afastamento de todo o estabelecimento criacional de Deus bom e perfeito. Mas nós vamos chegar lá. A parousia, lembram-se o que é parousia? Lembram-se o que é parousia? A segunda volta de Cristo. Isso, é o retorno final de Cristo Jesus, parousia. Ela traz duas grandes consequências que nós percebemos aqui nesses primeiros versículos de Apocalipse, capítulo 20, e todo o livro de Apocalipse. É a destruição plena do mal e a transferência do reino que fora usurpado dos santos. Quando a realidade do pecado se estabelece, em Gênesis capítulo 3, Satanás acaba que toma ali esse reinado. Ele estabelece o seu império das trevas, por assim dizer. Quando Cristo o vence e quando finalmente voltar, é a retirada completa de todo essas consequências do reino das trevas, para que os santos triunfem finalmente e plenamente. Eles já reinam, mas o triunfo pleno é uma verdade para nós hoje? Não, porque a gente vive os fins dos tempos, mas ainda não houve a consumação dos tempos, dos séculos. A parousia, então, ela tem duas consequências: a destruição do mal plenamente, a transferência do reinado que fora usurpado pelos poderes malignos, sendo dados de forma definitiva. Eles já reinam, mas de forma definitiva, porque não haverá, quando Cristo destruir todas as coisas em seu julgamento, toda a impiedade e pecado, não haverá resquício do mal. Logo o reinado será pleno e definitivo. Os santos, então, aqui quando a gente lê esses versículos seguintes, né, os que estão ali reinando e vivendo com Cristo, e o bem-aventurado, santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, é uma conscientização que o texto está dando de que aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles serão triunfantes. Inclusive essa é um dos motivos pelo uso da expressão 1000 anos, por exemplo,
Richard Bauckham vai dizer que os 1000 anos aqui eles servem para determinar esse período em que ao final dele, ou na plenitude dele, os santos triunfarão finalmente, definitivamente. Que ali é o estabelecimento da Nova Jerusalém. Tudo bem, gente? Está dando para seguir até aqui? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, os irmãos podem caminhar, podem perguntar, tá bom? Tudo certo, senhor Raimundo? Tudo certo? Certo, tá demais. Tá bom demais. Gostei dessa camisa aí, hein? Vamos Brasil, hein? E aí, seu Biro, vamos lá. Pastor, aqui diz que Satanás seria preso por 1000 anos. Isso. Depois disso, ele seria solto. E sairia para enganar as pessoas. Isso. Isso mostra que ele está solto. Não. Essa dúvida. Não. Ele não está solto. Não. Ele está preso. O que é esse preso? Mas ele não anda como um leão ao derredor? Então ele está solto. Essa que é a dúvida. Não. Ele está preso no sentido de ter os seus poderes restritos. Limitados. Completamente limitados. Tanto que tudo que ele realiza a partir da permissão que Deus dá. Tá? É limitado, seu poder é altamente limitado em termos de não enganar mais as nações, isso é importante. Porque o Evangelho, a partir de Cristo Jesus, ele rompe com as barreiras étnicas e ele alcança todas as nações, não é? E recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, aquele pacto que inicia-se a partir de um povo etnicamente estabelecido, Israel no Antigo Testamento, é rompido a partir do Novo Testamento em Cristo Jesus a todas as nações, aos confins da terra. A segunda pergunta, nós estamos vivendo os 1000 anos? O que você acha? Eu acho que sim. Ok, você está certo. Estamos, porque os 1000 anos, lembra-se, como que nós estabelecemos os 1000 anos? Primeira vinda de Jesus até o seu retorno. A gente está no período entre a primeira vinda de Jesus e o seu retorno? Então nós estamos nos 1000 anos. Isso. Só isso? Só não pode compreender de uma forma literal. Isso, simbólico. Os 1000 anos é simbólico. Até porque um dia para Deus pode ser 1000 anos e 1000 anos como um dia. Senão eu ia ficar até 1030. Exatamente. Sônia? Então a gente pode compreender que Satanás, nós compreendemos esses 1000 anos com o que nós estamos vivendo. Isso. Desde a vinda de Jesus, a primeira vinda. Isso. Isso. A palavra de Deus especifica isso quando Deus, ele literalmente restringe a ação de Satanás na vida de Jó, por exemplo. Isso, mas ali, por exemplo, é uma diferença marcante ali, por quê? Porque Satanás tem acesso ao quê? Aonde que Satanás vai para prover acusação? Aonde que ele vai? No céu. Ele ainda tem ali uma abertura para isso. Apocalipse, capítulo... Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Ali ainda na realidade de Cristo, do Antigo Testamento de Jó, Cristo não havia encarnado. Satanás ainda tem essa abertura, ainda há um povo estabelecido do pacto. Satanás tem ali o poder de enganar as nações nesse sentido, mas a partir de Cristo Jesus, da sua expulsão do céu, da sua limitação de poder, o Evangelho rompe-se completamente, de forma que ele não consegue enganar mais as nações nesse sentido de impedi-las de serem amplamente alcançadas pelo poder do Evangelho. De forma que isso traz culpa àqueles que são perversos, porque, por exemplo, ninguém pode chegar diante de Deus e falar, por exemplo: Senhor, eu fui enganado por Satanás. Ah, miserável, vem aqui que o chicote está preparado para você. Não, ele foi enganado pela própria cobiça do seu coração.
pelo seu próprio desejo pecaminoso. Apocalipse mostra os danos, as consequências que serão ali enviados ao mal. E por que isso está acontecendo? Pela culpa daqueles que decidem rebelar-se. Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, eu expeli demônio, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí? Jesus vai falar, apartai-vos de mim. Pois nunca Vos conheci. vos conheci. Cristo já reina. Olha só, uma pergunta importante. Cristo reina ou não reina? Cristo já reina. Mateus capítulo 28, versículo 18. Quando Jesus vai ser assunto aos céus, o que ele diz aos seus discípulos? Aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo já reina. Essa é uma pergunta importante que Apocalipse nos leva a compreender, ou seja, que o reino não será apenas futuro e terreno, mas ele já reina, e com eles aqueles que nele morrem, na confiança dele morrem e nele estão. Então ele já reina, e os santos são conscientizados de que assumem esse reinado junto com ele. Por exemplo, 2 textos do Antigo Testamento lá de Daniel capítulo 7, ainda no mesmo no contexto daquele sonho, versículo 18, Daniel capítulo 7, versículo 18, diz lá, mas os santos do Altíssimo, olha só, Antigo Testamento, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. É uma ideia já que constitui-se a partir do Antigo Testamento, e ela é amplamente como todo o livro de Apocalipse. Oi? Salmos também, né? Uhum. O 22, por exemplo, que é o cristológico. Isso. No 28 fala, pois o Senhor, que é o rei, é ele que governa as nações. Isso. Ele governa, e haverá um tempo em que junto dele governarão também os que nele estão e nele morrem. É algo que Apocalipse capítulo 5, versículo 10 também já havia apresentado. Olha lá, ó. Quando ele vai tomar o selo, entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, olha, comprou, ou seja, com a morte dele comprou, porque Satanás foi aprisionado e ele não mais engana as nações, porque Cristo comprou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse são repetições progressivas que vão sempre reforçando ideias já trabalhadas com elementos que visam trazer mais compreensão a respeito daquele tema. Ou seja, os que morrem estão vivos com Cristo Jesus, reinam com Ele. Vamos lá para mais alguns textos, para a gente fechar aqui. Alguém abra aí em Efésios capítulo 2, vamos lá, ó, tem alguns textos aqui, cada um vai abrir um aí, que vai falar desse reinado e desse viver com Cristo, reforçar essa ideia que nós já trouxemos ali. Mas para que isso fique claro, que os que morrem estão vivos. Os que morrem estão vivos. Porque Cristo venceu o poder da morte. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. 1. Outro, Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 4. Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24. Romanos, capítulo 5, versículo 17.
Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Bastante texto, hein? Vocês que vão ler, viu? Vão marcando aí. Cada um vai pegando texto aí, hein? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E o próprio texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos lá, Efésios, capítulo 2. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nossos pecados. Minha versão é diferente. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos vivificou, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso já é uma certeza. Já é uma certeza. Colossenses capítulo 3. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que habita em vocês, manifestar, então vocês também serão manifestados com ele agora. Hebreus capítulo 12. Vamos prestando bem atenção nas leituras aí. 22 a 24. Mas tem chegado a Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis postos de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos amolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. E é a palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu, versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Olha que beleza. Já é uma realidade. Tanto a vida dele quanto o reinado é uma certeza para aqueles que nele estão. Deu para perceber aí o fio? Esse é um contraste que Apocalipse capítulo 20 traz. Então, se há uma vida, há um reinado, há um desfrute, há um contentamento, ainda aqueles que morrem em Cristo Jesus, porque estão vivos nele e dele flui toda a vida, o que diz o versículo 5 do capítulo 20? Os restantes dos mortos não reviveram, ou não viveram, até que se completassem os 1000 anos. Fala dessa existência fora de uma vida e de um desfrute em Cristo. É o contraste, de uma maneira a mostrar como vale a pena viver por Cristo, ainda que eles estejam sofrendo ali. Pensa que é o contexto das igrejas do primeiro século, final da década de 90 do primeiro século. Perseguição tanto do povo judaico, em partes localizada também pelo Império Romano. Eles estão tendo essa palavra direcionada a eles, vale a pena.
Aqui vocês estão sofrendo por meio da mão de poderosos, mas no final de todos os tempos, e ainda que vocês morram, o reinado é daqueles que estão com o grande e verdadeiro rei, o único que se assenta num trono envolto de arco-íris e com pedras brilhantes, cujo mar de cristal está à sua frente, e que nem o trono de Domiciano, na sua maior suntuosidade possível, chega aos pés deste grande trono. Tudo bem? É um contra... Oi? Quem quer falar? Sônia? Bom, aqui no verso 6 fala que serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, os mortos os que morreram em Cristo estão vivos e reinando com ele já Sim. durante esse período. Isso. Porque eu ia perguntar quem são os que governam e quem são os governados. Os governados somos nós que estamos aqui. Não nesse sentido. Os governados são os que querem exercer poder. Se nós, ainda que estejamos aqui, estamos em Cristo, nós já reinamos com Ele também. Nós não estamos na realidade dos tronos nos céus, nesse plano intermediário. Não significa que vai haver um trono lá, literalmente, mas é nesse sentido de reinado. E definitivamente o reino será estabelecido no retorno final de Cristo Jesus. Definitivamente. Mas já reinamos com Ele. Se com Ele morremos, com Ele vivemos, ressuscitamos, e Ele já constituiu. Pedro fala, né? Sois sacerdotes, né? Qual é a palavra lá? Você consegue ler de novo, Tom? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Sois raça eleita, olha lá, presente, sacerdócio real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus. então nós também somos esses que reinam nele. Obviamente, em toda a esfera, nós somos reinados por Cristo, Ele é o grande governante, mas com Ele nós reinamos. Apocalipse é disputa de poder. É contrastes de poder, de uma Babilônia que quer ser poderosa, viúva não sou, não temo a morte, e que será despojada por aqueles aos quais ela oprime, que ela mata ao fio da espada, os miseráveis, porque eles estão em Cristo. Nós somos governados por Cristo e com Ele nós reinamos. Esse reino já é uma certeza para nós. É que é um reino para além das perspectivas humanas. A gente não reina como os governantes humanos reinam. Minha percepção de reino é que manda, tem que dar as ordens, né? Isso. E Cristo reinou. E Cristo reinou se fazendo um menino. Deus reinou se fazendo um menino. E sofrendo humilhação numa morte de cruz. Em que havia uma escritura acima da sua cruz. Este é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O INR, né? E escrito aqui em hebraico, em grego e em romano. Este é Jesus Cristo, Rei dos Judeus. É rei, salve-se a si mesmo. Como você pode salvar os outros e não salvar-se a si mesmo? Desça da cruz e acreditaremos em você. Ele precisava morrer, cara. É a cruz que faz a gente vencer. Por que a gente vai pedir para ele descer? Porque se ele desce, é a gente que tinha que enfrentá-lo. E a gente não dá conta disso. É um contraste. E diz que esse vivificar, veja que Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Esse viver em Cristo, em alma, é o que nós chamamos de primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição, não é porque a gente não deixa de viver, a gente continua vivendo nele. É a primeira ressurreição, e sobre esses que ressuscitam nessa primeira ressurreição, o que não tem poder sobre eles? O texto diz aí na sequência. O que diz?
Quem que não tem autoridade sobre aqueles que receberam a primeira ressurreição? A segunda morte, que é a morte eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, jamais morrerá eternamente. Está fazendo sentido para vocês? Oi, Dalva. Exatamente. Lembram-se da conversa de Cristo com Nicodemos? É necessário nascer da água do Espírito. Como posso voltar ao ventre de minha mãe? Jesus está falando, é para você olhar para mim, aí você vai nascer, filho, aí você vai ressuscitar. Olha para mim que você ressuscita, Nicodemos. Essa é a primeira ressurreição. Está fazendo sentido isso, gente? Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Ao passo em que a segunda morte tem poder sobre quem? Aqueles que já receberam a primeira morte, que são os que não vivem em Cristo Jesus. Bem-aventurado e santo. Bem-aventurado é mais do que feliz, mais do que regozijante. Santo é aquele que é separado para Deus. Mais feliz do que todas as coisas que existem, separado como sacerdócio, nação real, sacerdócio, povo de propriedade exclusiva. Povo de propriedade exclusiva significa santo, porque é separado para Ele. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus e reinarão com Ele pelos 1000 anos. Aquele que recebe da primeira ressurreição está debaixo desse comissionamento de sacerdócio, de nação real, de povo de propriedade exclusiva de Deus, e com Ele reina. Nós já reinamos com eles. É por isso que, em nome de Cristo Jesus, nós temos autoridade sobre o mal. É porque nós reinamos com Ele. Por que os demônios tremem quando chegam diante de alguém que possui a autoridade de Cristo estabelecida em si? Porque ele está debaixo de alguém que reina sobre ele. Por isso que o pecado não tem mais reinado sobre as nossas vidas, nem o mal e nem o pecado que há em nós. Ele não reina mais sobre nós. E nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O pecado não domina mais as nossas vidas. Aí entra naquela pergunta lá, se uma pessoa que vive exalando uma vida perversa, será que ela é predestinada? Ah, mas se ela é predestinada, mas espera, como que a gente está falando que alguém é predestinado? Alguém que está em Cristo não vive a ser dominado pelo pecado. Pode pecar e pode falhar? Sim, claro, porque há essa guerra, há esse militar. O pecado é acidente, O pecado a partir daqueles de Cristo Jesus e do alcance dele, o pecado é um acidente, é uma eventualidade e não mais um estilo de vida. Ao ponto em que, se quando erra, falha, peca, corremos aos pés daquele que pode nos libertar de todas as consequências maléficas daquilo. É mais do. É um lamento, exatamente. Assim sendo, o milênio é o tempo de reinado, esse tempo de reinado até que de uma vez por todas o reino seja estabelecido em definitivo. Tá bom? Tudo certo, meus irmãos? Então, aí esses primeiros versículos, deu para compreender? Assiste lá o vídeo depois, de novo, se alguma coisa ficou para trás, tá bom? Se alguém quiser depois o meu material aqui, só vem aqui e pega comigo, tá bom? Não vou levar para casa não, porque isso aqui eu tenho depois. Se alguém quer impresso, é só pegar comigo aqui, tá aqui, tá? Pastor, só uma explicação, dá tempo? Claro que dá, dá sim. Lá no passado, se salvaram 8 pessoas. Essa salvação de 8 pessoas é salva espiritualmente, ou aqueles que morreram afogados, o povo que morreram, eles têm a chance.
Ali salvação no Antigo Testamento tem uma perspectiva um pouco diferente da nossa, ou que é completada a partir de Cristo Jesus. Ali salvação significa libertação de alguma destruição. Então, no caso, ele é salvo porque ele não participa de todo aquele dilúvio ali e tudo mais. E ele é instrumento de restauração e de renovação a partir dos propósitos de Deus para a humanidade. Noé é uma declaração de fidelidade de Deus para a palavra dele. Algumas aplicações para a gente finalizar aqui. Mais uma vez, repetimos estas mesmas ênfases, meus irmãos, para que isso fique gravado no nosso coração. O mal não tem controle da história. Não tem. Ainda que pareça. Lembra-se que no capítulo ali que fala das 2 testemunhas que são martirizadas, quando Satanás quando o mal é libertado ali do abismo, ele vem e peleja e vence, e eles ficam ali com os corpos estirados nas praças 3 dias e meio, sendo chacota e tudo mais, mas ao final dos 3 dias e meio vem um Espírito que vivifica. Apocalipse capítulo 11, se eu me engano. Dá uma lidinha lá. Parece que o mal triunfou, mas ao final dos 3 dias e meio, daquele tempo determinado e curto dentro da perspectiva apocalíptica, o Espírito vivificará aqueles que foram atribulados. O mal não tem. Quem triunfa no final são aqueles que rejeitaram todo tipo de sedução que os sistemas corrompidos, humanos, falhos, imperfeitos tentaram ser e tentam ser e fazer. Segunda coisa, essa visão nos mostra o quanto vale a pena perseverar, irmãos. O quanto vale a pena perseverar. Ainda que não tenhamos o vislumbre de tudo aquilo de belo e maravilhoso agora, mas isso já é uma garantia para aqueles que estão em Cristo. Vale a pena viver por Cristo, meus irmãos. Por quê? Porque Ele falou. E Ele morreu e ressuscitou. E Ele tem poder. E se Ele ressuscitou e nós com Ele ressuscitaremos, tudo que Ele falou é uma verdade maravilhosa. Vale a pena viver por Cristo. Último, vivemos neste mundo com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos com os pés no mundo e aqui devemos viver. Não pés que os tires do mundo, mas os livres do mal, né? Oração sacerdotal de Jesus Cristo. Nós vivemos com os pés aqui e devemos viver e honrar a Deus e lutar em tudo aquilo que está debaixo dos princípios e dos valores estabelecidos por Deus aqui e agora. Mas a nossa esperança final e plena está na nova cidade. No mundo tereis aflições, mas tende o ano, eu venci. Nova Jerusalém, a nova cidade. Não é, Senhor? Porque Ele venceu o mundo, não é? Gostei do pastor. Gostei do Senhor também, Senhor. Apocalipse capítulo 20 não foi escrito para alimentar especulações vazias, mas fortalecer a esperança da igreja. O mal tem um prazo final, né? Prazo de validade lá. Esses dias, tadinho, peguei um Danoninho, entreguei para ele lá e saí. Eu sempre abro, porque eu gosto de lamber a tampinha e deixar o resto para ele. Desse dia eu não fiz. Aí ele abriu. Aí ele começou, tá ruim, papai, tá ruim. Aí a gente foi lá ver, tinha um mofo dentro do negócio. Mas criança, né, tem o organismo potente, né? Não deu uma diarreia. Se fosse comigo, uma semana no banheiro. O mal é esse danoninho podre, vencido aqui. Vai chegar o tempo que ele vai exalar todo o seu rugir de desespero, porque o bem será estabelecido por sobre ele. É isso que Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse até aqui, nos diz, e a gente chegará nesse clímax ali no estabelecimento da Nova Jerusalém, capítulos 21 e 22. Aquilo que parece derrota não é derrota, meus irmãos, porque nós já vivemos e reinamos com Cristo. Amém, meus amados? Que o Senhor nos conduza a essa certeza em todo o tempo. Deixa eu desligar aqui, a gente vai orar.
fechar esse